Oi, gente, boa noite. Recebam a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que esse vídeo encontre vocês na mais bela e perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Que você esteja em paz. Fiquei uns dias sem postar vídeo aqui no canal, mas aqui nós estamos de volta para falar daquilo que nós mais amamos, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar a você para participar dessa série de vídeos. Toda quinta-feira vai ser como se fosse um programa. Nós vamos estar postando toda quinta-feira aqui sobre o apóstolo Paulo. E o tema deste programa ou dessa série é os ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós vamos entender um pouco sobre os ensinamentos, o legado que o apóstolo Paulo deixou para nós seguirmos como exemplo e também para começar a falar dos seus ensinamentos, nós temos que falar primeiro quem foi Paulo ou quem foi Saulo. E para entender isso, nós temos que entender a primeira coisa. Queridos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Muito nós vemos pregar e se ensinar que o nome dele era Saulo e foi mudado. Deus, quando se encontra com ele, Deus muda o nome dele de Saulo para Paulo. Porém, a história não é bem assim. A Bíblia vai nos afirmar que Saulo tinha dois nomes, porque ele se considerava, digamos assim, com uma cidadania dupla. Ele era romano, mas também se considerava um judeu praticante, porque ele era religioso, ele se via como um judeu e é por isso que ele perseguia os cristãos, porque para ele era um judeu e um judeu praticante que deveria ali defender a lei de Moisés, defender aquilo que ele aprendeu dentro das sinagogas, dentro dos templos. Paulo era um homem muito estudioso. E aqui, como ter certeza disso? No livro de Atos 22, versículo 27 e o 28, só esses dois, ele já vai deixar pra gente claro que ele tinha os dois, que a cidadania dele primeiro, ó. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é mesmo um cidadão romano? Paulo aqui estava sendo açoitado. E ele diz assim ao soldado: vai mesmo açoitar? Ia ser açoitado, vai mesmo açoitar um cidadão romano? E ele chega lá até o comandante e fala: aquele homem está dizendo que é um cidadão romano. E quando o comandante chega e pergunta: você é um cidadão romano? Paulo simplesmente pergunta: sim, sou um cidadão romano, sim. Então o comandante disse: eu também sou e isso me custou dinheiro. Quer dizer, o comandante não era verdadeiramente romano, mas ele diz: isso me custou dinheiro, ele pagou para ser reconhecido como um cidadão romano. Mas o que Paulo vai responder para ele? Pois eu sou cidadão romano de nascimento. Então aqui nós aprendemos a primeira coisa. Então Paulo, ele era cidadão romano de nascimento. Paulo havia nascido como um cidadão romano. Tudo bem, mas até aqui, beleza. Mas como saber se era Saulo e Paulo já eram nomes que ele tinha? Se ele se considerava judeu, praticante, mas também ele era romano de nascimento. Eu anotei aqui algumas coisas. Saulo era o nome dele judaico. E o significado de Saulo era que era desejado ou que foi pedido a Deus. Paulo era o nome dele romano, o nome dele grego. E Paulo significa pequeno e humilde. Daqui a pouco a gente vai entender o significado desse nome, o porquê ele começou a ser mais conhecido como Paulo e não mais como Saulo. Foi mais conhecido pelo seu nome romano do que pelo seu nome judeu. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 13 e o versículo é o 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Aí já vai para outro versículo. A parte A. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Então aqui no livro de Atos vai dizer que ele tinha os dois nomes, que ele era Saulo, mas também ele era Paulo. Todavia Saulo, também conhecido como, que também se chama
Paulo. Você vai encontrar essa afirmação em Atos 13, no versículo 9, que o nome dele era Saulo, mas também era Paulo, e era cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem perseguia os cristãos por acreditar que estava em obediência a Deus. Saulo acreditava que estava obedecendo a Deus, porque ele estava obedecendo a lei de Moisés, era nessa lei que ele se baseava, e não na graça. Jesus já tinha vindo e já estava o povo vivendo pela graça, porém Paulo ainda estava pela lei, e ele acreditava que todos aqueles que pensavam, que afirmavam, que pregavam que Jesus era o Filho de Deus, estavam blasfemando, estavam em pecado. Então o que Saulo fez? Começou a perseguir esses judeus, começou a perseguir este povo que considerava, que afirmava que Jesus é o Filho de Deus. Ele perseguia os cristãos por acreditar que eles eram inimigos de Deus. Então Saulo, ele vai defender a sua fé, ele vai defender que todos aqueles que estão acreditando que Jesus, o filho de Maria e de José, filho do carpinteiro, que também era carpinteiro, ele era simplesmente um profeta, mas ele não era o filho de Deus. Ele vai perseguir essas pessoas porque para ele essas pessoas estão pecando, estão blasfemando, e todos aqueles que acreditam em Jesus como filho de Deus, para Saulo, eram inimigos de Deus. Então ele tinha que ir atrás dessas pessoas e fazer justiça. Ele se considerava obediente a Deus. Ele considerava que ele estava sendo obediente a Deus, mas será que ele estava mesmo? A gente sabe que não, né? Quantas das vezes nós pensamos que estamos sendo obedientes a Deus, mas na verdade não estamos fazendo o querer e a vontade do Senhor. Então ele vai pensar, imaginar isso. Em Atos 13:9 nós já lemos aqui que o nome dele era Saulo, mas também era Paulo, e achava que era obediente a Deus, porque o povo que acreditava em Jesus eram que inimigos de Deus, era o pensamento dele. Mas acontece que ele vai ensinar um pouquinho depois sobre obediência, e ele também vai ser um exemplo de obediência para todos nós. Primeira coisa que eu quero falar com vocês antes de falar da obediência: Deus, ele não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não foi Deus. Ele preferiu usar esse nome, ele preferiu usar o seu nome romano para quê? Para ganhar os gentios. Quando ele se converte, quando ele conhece a Jesus, quando ele tem aquele encontro no caminho de Damasco, ele resolve: eu não vou mais ser chamado de Saulo, mas eu quero que me chamem de Paulo, eu quero ser conhecido como o Paulo. Mas por que ele escolhe o nome grego em vez do nome judeu? Porque se ele usasse o seu nome de Saulo, o nome judeu, os gentios não iriam dar ouvidos a ele. E ele foi conhecido, e é até hoje, na Bíblia diz, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. E ele usa de sabedoria, ele diz: eu não vou usar o meu nome judeu para pregar para gentios, as pessoas que não são judeus. Eu vou usar o meu nome grego, porque eu vou ter mais influência sobre eles e eles vão me ouvir, porque eles não vão ver ali um judeu pregando, eles vão ver um romano pregando, eles vão ver uma pessoa que tem uma nacionalidade romana ministrando. Então foi uma estratégia que Paulo teve para poder pregar o evangelho, e nós temos que ter também essa sabedoria e essa estratégia para pregar o evangelho. Qual é a estratégia que você tem usado para pregar a palavra? Qual é a estratégia que nós podemos usar para ministrar a palavra de Deus? E vamos novamente aqui para a Bíblia. A palavra de Deus aqui vai nos mostrar a primeira obediência de Saulo para com Deus. Lá no caminho de Damasco, quando ele se encontra com Deus, uma grande luz vai vir sobre ele, o cavalo vai cair, as pessoas que estão com ele não ouvem a voz, mas vê o clarão. Saulo vai ficar cego, tamanha a glória de Deus. Mas ele vai ouvir a voz e ele vai perguntar quem é o Senhor. E o Senhor vai dizer: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Mas aqui em Atos 9, no versículo 6, ele vai mostrar a obediência. Ele ainda não conhecia Jesus, mas a partir do momento que ele vê a glória de Deus, o brilho, o resplendor da glória de Deus, ele passa a obedecer a Deus automaticamente.
Veja o que diz o versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E Deus ali, Jesus deu as instruções para ele, o que era para ele fazer, aonde que era para ele ir. Vá até a rua chamada direita, fique lá, vai aparecer um profeta lá. E Paulo seguiu todos os aconselhamentos, todas as instruções de Jesus Cristo. Então ali, Paulo reconhece quem é Jesus, a soberania. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E Paulo ali começa o quê? Obedecer a Deus. E já começa, tem um versículo que vai dizer: sejam meus imitadores. Paulo vai dizer para nós imitarmos ele, porque ele é imitador de Cristo. Então a obediência dele chegou em um nível tão elevado que ele vai ter a propriedade de dizer: olhem para mim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se vocês me imitarem, ser meus imitadores, vocês chegarão até Deus, chegarão até o céu, porque eu imito a Cristo. Então ele sabia o quão obediente ele era, ele se tornou. No livro, irmãos, aqui de Romanos 16, versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Ele vai fazer um elogio à obediência dos romanos. Olha, os gentios que ele ganhou para Jesus, ele vai dizer: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Olha que alegria. Alguém dizer para você: quanto à sua obediência a Deus, ela já é conhecida de todos. Parabéns. Parabéns por obedecer a Deus. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo está dizendo aqui, muito interessante esse final de versículo: quero que vocês sejam sábios em fazer o bem, sejam sábios no bem, sejam sábios em fazer o bem para as pessoas, seja sábio em levar o evangelho, seja sábio no seu modo de viver, de andar, de falar, de vestir, seja sábio. Agora, no mal, seja simples. O que ele está dizendo no mal? Seja simples. Essa palavra aqui, simplicidade, ele está dizendo: sejam até ignorantes. Não procurem nem saber o que é o mal. Por exemplo, eu não preciso provar uma droga para me dizer aqui que ela faz mal. Olha, eu passei por isso, eu fui usuário de drogas, então eu estou dizendo que faz mal. Não, Paulo está dizendo: não precisa você passar por isso. Nem queira conhecer. Então seja leigo nesse assunto. No assunto do mal, em assunto de coisas que vai te trazer coisa ruim, de que vai fazer você pecar contra Deus, seja leigo sobre isso, seja simples, não seja malicioso, não entre, não queira conhecer o mal, não queira nem saber do mal. Seja bem firme no conhecimento da bondade, na prática da bondade. Quanto ao mal, sejam simples. Não precisa provar o mal para poder você dizer: olha, eu já provei o mal. Não. Você já sabe que é mal. Não precisa você provar e nem viver isso. Olha que palavra de sabedoria. E eu finalizo com o versículo 20. Ele vai dizer: então vocês vão agir assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás, glória a Deus, debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Deus de paz, em breve, muito em breve, esmagará Satanás. E Paulo vai dizer que é debaixo do seu pé, debaixo dos nossos pés. Mas não é eu e você que vai esmagar ele, não. É o Deus de paz. Vai esmagar debaixo dos nossos pés. Porque ele é quem tem poder para isso. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo, espero que você tenha gostado e que guarde essa palavra na tábua do teu coração. E quinta-feira novamente vamos estar aqui nesse propósito, mesmo que eu poste vídeos antes, mas continuaremos com esse tema que é... Qual que é o tema do nosso programa aqui no YouTube? Os ensinamentos do apóstolo Paulo. E vamos continuar falando sobre obediência, tudo aquilo que ele deixou para nos ajudar, para nos auxiliar a nos aproximar mais e mais do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Se você gosta de estudar a Bíblia assim como eu, se inscreve aqui no canal, compartilha e vamos estudar juntos sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.